Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a partir de agora nós vamos trabalhar com a ferramenta MS Word da Microsoft Office. Nós já tínhamos começado a ver essa ferramenta na época das aulas presenciais, mas a partir de agora nós vamos retomar. Para a gente retomar, como já faz algum tempo, nós vamos passar uma revisão para vocês, tá? Então, eu e o professor Ednei preparamos essa aula para uma revisão e para a gente começar a caminhar com o Microsoft Office Word. Então, vamos lá. Primeira coisa, acessar o Word. Então, nós vamos procurando o botão de Word, né? No caso, o atalho se tiver aqui, ou vamos no botão de menu do Windows, vamos procurar o Word, ou pela barra, ou podemos pesquisar direto Word, e ele já vai abrir. Vejam que eu tenho aqui o WordPad e o MS Word. Eu vou no MS Word. No meu caso, eu já deixei um aberto. Para quê? Para ficar mais fácil, para não perdermos tempo com a abertura e tudo, ganharmos tempo no vídeo, né? Então tá aí. Quando eu abro o Word, ele abre essa tela aqui para mim. Ok, Ana Cláudia, mas o que o Word faz? O Word é uma máquina de escrever melhorada, onde nós temos uma folha de papel em branco e podemos digitar qualquer coisa que quiser nela. É uma folha de papel, é uma máquina de escrever onde eu escrevo o que eu quiser. Bom, eu posso escrever qualquer tipo de papel, de documento, né? Nesse papel, digamos assim, entre aspas, né? Posso escrever qualquer coisa que eu queira, posso colocar tabelas, figuras, gráficos. Aqui a gente pode fazer de tudo, né? Mas vamos começar do básico. Vamos relembrar aquilo que nós já vimos. Vamos começar revendo as ferramentas básicas que tem dentro do Word, né? Tem algumas ferramentinhas que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu posso escrever um texto grifado, né? Com tracinho embaixo, que a gente chama aqui de sublinhado. Eu posso, com a letrinha torta, aquela letrinha deitadinha que chama-se itálico. Eu posso escrever um texto reforçado, que seria o negrito, né? Mudar o tipo da letra a qualquer momento, o tamanho. Todas as configurações, deixar a aparência do meu texto mais bonita, né? Melhorar. Ou mesmo seguir normas, porque existem documentos que têm normas a serem seguidas. Essas normas são ditadas por uma agência. No Brasil, é a ABNT quem dita essas normas, né? A maioria dos documentos acadêmicos são ditados por essa norma, para não dizer todos. Existem outros documentos que também seguem essas normas. Então, ofício, tem vários documentos que seguem as normas da ABNT, que é uma agência que normatiza isso, fala que todos têm que ser daquele padrão, certo? Como é que a gente faz isso, Ana Cláudia? Primeiro, ir buscar, toda vez que você vai fazer um trabalho científico ou trabalhar em alguma coisa, a gente vai pesquisar e buscar sobre isso. Tudo bem, vamos dizer um trabalho acadêmico, né? Então, eu tenho características que eu tenho que ter que a instituição de ensino vai me mostrar. No caso aqui, para ficar fácil, eu já deixei até um documento científico aberto. Isso aqui é um trabalho,
né, que foi feito esse documento visando o meu aprendizado numa pós-graduação. Está todo desconfigurado, deixei ele sem configuração nenhuma para que a gente possa ver aqui como fazer essa configuração, né? Como é que eu posso deixar ele adequado àquilo que as normas precisam. Ao mesmo tempo que nós vamos aprendendo a colocar as normas, nós vamos aprendendo a usar o Word, tá? Então, o que eu posso fazer para que o meu documento fique dentro da norma utilizando o Microsoft Word? Então, vamos aprender isso agora. Como é que nós fazemos então? Então, eu tenho meu texto aqui digitado. Está aqui digitado. Vou rolar para vocês o meu texto. Aí, ó. Tá vendo? Foi tudo digitado. Certo? Agora, eu tenho que colocar de acordo com as normas. Como é que eu faço isso, Ana Cláudia? Simples. Eu vou lá no documento que tem as normas, leio. O documento tem que ser todo em Arial ou Times New Roman. Como é que eu faço isso? Eu posso ir selecionando pedacinho por pedacinho. Como é que eu seleciono pedacinho por pedacinho? Olha lá, gente. Cliquei com o mouse, segurei clicado, estiquei, pintou um pedacinho, soltei. Eu quero uma linha inteira, Ana Cláudia. Estão vendo que a setinha ficou branca? Se eu der um clique, ele pinta uma linha inteira. Se eu der 2 cliques, um parágrafo inteiro. Se eu der 3 cliques, ele printa, né? Ele marca o meu documento inteirinho, ó, todas as linhas. Então, dependendo do que eu quero fazer, eu quero só uma palavra. Por exemplo, eu quero colocar o resumo em negrito. Eu seleciono o resumo e vou lá no N, negrito. Tá lá. Configurou? Configurou. Beleza, Ana Cláudia. Agora, eu quero esse parágrafo inteiro em negrito. Tecnologia assistiva. 2 cliques. Parágrafo inteiro selecionado. Negrito. Olha lá que bonitinho que já tá ficando. Simples, fácil, não tem segredo. Introdução. É uma linha só, um clique só. Exemplo de uso de QR Code. Também quero só um negocinho ali. Conclusão. Negrito. E referências. Beleza, Ana Cláudia? Tá pronto? Não, não está pronto. Tem bastante coisa para ser feito ainda. Uma coisa que eles falam é: o texto tem que estar em Times New Roman ou Arial. Times New Roman, tamanho 12, Arial, tamanho 11. Então, isso ele quer para o documento inteiro. O que nós temos que fazer? 3 cliques com o mouse e aí nós vamos nessa linha onde tem o tipo de letra e eu vou escolher que eu quero. Se eu puser Times New Roman, eu vou usar a fonte tamanho 12. Tá aqui já, ó. Clico aqui, eu tenho todos os tamanhos. 22, 16, estão vendo? Olha. 12. Certo?
Arial, tamanho 11. Pronto. Qual a diferença, Ana Cláudia, do Arial e do Times New Roman? O Arial, ele não tem pontinha que emenda uma letra na outra, né? Ele é a letra palito, que a gente chamava lá quando a gente estava lá na pré-escola, no ensino fundamental, que a professora falava assim, faz em letra palito, essa letra palito. O Times New Roman, ele já tem um biquinho. Se vocês olharem, ele tem um biquinho que parece que emenda uma letra na outra. Textos muito grandes fazem com que a gente fique muito cansada com a letra palito e assim não canse tanto. Então essa é a diferença. Aí é de cada professor. O professor pode escolher e a BNT pode editar algumas regras. Então eu escolho um, eu escolho outro, tá? Isso que eu tô falando de ficar cansativo e tudo, é coisa que a maioria dos cursos não explica, e como eu aprendi na minha pós, eu tô passando para vocês, porque eu acho que é interessante entender o porquê que um é uma ou é outra. Mas o professor pode falar assim, não, olha, eu só aceito em Arial, certo? Então eu vou deixar Arial aqui. Ana Cláudia, mas alterou tudo? Alterou todo o texto, gente. Ó, como ele está todo selecionado, alterou todinho o texto. Estão vendo, ó? Estão vendo? Pois é. Outra coisa, o texto tem que estar justificado. O que é justificado? O texto justificado, ele é alinhado tanto na margem esquerda da folha como na margem direita. No nosso caso aqui, o documento está configurado com o alinhamento à esquerda. Do lado direito não tem alinhamento, ó, tá cada um num ponto. Do lado esquerdo todo alinhadinho, certo? Mas se eu quero alinhado dos dois lados, como é que eu faço? Vamos lá nos botões? Olha lá, aqui está alinhada à esquerda. Aqui as linhas estão no centro, portanto é o centralizar. Nesse ponto, as linhas estão alinhadas à direita. Vou colocar alinhada à direita. Olhem lá o que aconteceu. O texto foi todo alinhado à direita. Então, a margem esquerda ficou irregular, estão vendo aqui? E agora, alinhado dos dois lados. Tanto a margem esquerda como a margem direita está alinhadinha, certo? Então, esse é o chamado justificado. Quando fala que um texto vai estar no formato justificado, é exatamente isso que diz. Que eu tenho que deixar alinhado pela margem esquerda e pela margem direita, os dois, certo? Por que eu estou fazendo tudo dessa maneira? Porque essas são as informações que eu tenho que fazer para o documento inteiro. Quando eu preciso fazer para o documento inteiro, eu já seleciono todo o texto e faço tudo o que precisa ser feito. Depois, eu vou partindo para as especificidades. O que é aquilo que é de cada pedacinho, tá? Então, nós temos algumas coisas já prontas. Por exemplo, já mudamos o tipo de letra, o tamanho da letra, o alinhamento. Ah, mas a minha norma diz que eu tenho que mudar o espaçamento, que o espaçamento tem que ser 1,5. Nós temos esse botão aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Se eu dar um clique na setinha do lado, ele me mostra as opções pré-definidas. Conforme eu vou passando, ele vai mostrando, gente. Olha lá. Estão vendo? Pois é. Se fala 1,5, é um espaço e meio. Então, eu vou utilizar esse aqui. Pronto.
mais uma informação definida. Desmarquei meu texto porque eu já coloquei tudo que era para o texto inteiro. Olha que legal que já ficou meu texto. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra, deixar menorzinho para que vocês percebam no papel, né, a impressão como é que ficaria. Olha lá, a alinhadinha esquerda, a alinhadinha direita, o tipo de letra. Estão vendo? Olha lá, tudo alinhadinho. Aí vocês vão me dizer, Ana Cláudia, tem palavras que estão sublinhadas, né? Estão com essa linha vermelhinha onduladinha aqui. O que é isso, Ana Cláudia? Essa linha significa que o dicionário do Word não reconhece essa palavra. Ela pode estar errada ou ele simplesmente não existia. Essa palavra não existia no dicionário. No caso aqui, QR Code não existe mesmo no dicionário. Essa palavra não existe no dicionário. Assistiva também não foi adicionada ao dicionário. Certo? Então, tudo que não existe no dicionário, ele marca como estando errado. Mas não é necessariamente errado. Pode estar errado, como pode estar... melhor dizendo, não estar cadastrado no dicionário do Word, tá? Tem como eu adicionar, Ana Cláudia? Tem como adicionar. Clico com o botãozinho da direita e aparece todas essas opções. Eu vou colocar assim, adicionar ao dicionário. Desculpem. Continuando. Agora, nós vamos partir para fazer a configuração de coisas que são individuais. Por exemplo, nós já pusemos o negrito, já configuramos o tamanho da letra. Os individuais, algumas coisas que nós fizemos são o negrito, né? No caso, deixar reforçado. Agora, uma coisa que a minha norma diz: o nome do aluno tem que estar alinhado à direita. Então, eu vou selecionar o nome do aluno e vou colocar alinhadinho à direita. Só o nome do aluno. Vocês estão vendo que eu coloquei todo o documento já configurado e agora eu venho vindo com as informações que são específicas, né? Então, o documento já vai ganhando forma. Vou diminuir de novo para vocês irem percebendo que já vai mudando as características, certo? Vamos continuar configurando. Vou dar um zoom de novo, aumentar o tamanho do meu papel aqui, né? Vou vir aqui, introdução. Ele pede que o documento seja com a introdução centralizada. Então, vamos procurar. Já está centralizada a introdução. Todos os títulos serão centralizados, Ana Cláudia. Ótimo. Vamos lá. Exemplo também centralizado. Por que ele não mexeu, Ana Cláudia? Uma, porque ele usou a linha toda. Outra, que ele tá com recuo aqui, ó, que nós podemos mexer na régua. O que é recuo? A minha margem, ela está aqui, ó, nesse pontinho aqui. Tá vendo que a linha deixa de ser branquinha e passa a ser cinza? Essa é a margem que eu posso manipular. Isso aqui é uma marca para dizer a partir de onde o texto vai ser escrito. Ele pode ser escrito depois da margem, que é como está, na margem, que é assim, certo? E antes da margem, que seria esse aqui. No caso, nós queremos na margem. Pronto, está na margem. Então, vamos lá de novo. Selecionei, centralizado.
tá lá, documentinho centralizado, né? A linhazinha centralizada. Novamente, conclusão também, a norma diz que deve ser centralizada. Referências bibliográficas não, vai manter alinhadinha à esquerda mesmo. Com isso, nós praticamente definimos algumas características do Word, né? Do documento de acordo com as normas que a escola me exige, certo? Então, olha lá. Através do Word, só com as melhorias do Word, nós fizemos o negrito, mudamos o tipo de letra, o tamanho da letra, alinhamento do texto, espaçamento do texto, espaço entre uma linha e outra. Vejam que de um parágrafo para outro tem um espaço aqui, né? Tem um espaço, olha. Como é que nós fazemos esse espaço? Vamos clicar aqui, ó, bem nessa setinha aqui no cantinho. Vamos clicar ali e aí abre essa tela para mim. Essa tela nada mais é do que uma tela de configuração de parágrafo. Então, eu tenho lá, ó, o alinhamento do parágrafo. Nós não apertamos o botãozinho de justificado aqui? Tá aqui, ó, alinhamento justificado. Nível do tópico. Por enquanto, esquece isso um pouquinho. Recuo à esquerda. Quanto da margem esquerda eu quero recuar o meu documento para começar a escrever? Recuo da margem direita. A mesma coisa. A partir de que ponto? A partir da margem, quanto eu quero recuar para dentro da margem ou para fora da margem? Eu quero terminar de escrever meu texto. Espelhar recuo, por enquanto pula ele um pouquinho, mas o que ele diz é o seguinte, que se eu estou fazendo de um lado recuo à esquerda, em outra folha eu vou fazer recuo à direita. Então ele inverte em alguns casos, tá? Alinhamento, recuo especial. Recuo especial, eu quero fazer parágrafo. Então eu vou lá e seleciono parágrafo. Aí se fala que tem que ter parágrafo, por exemplo, de um e-mail, eu coloco um e-mail. Aqui está dizendo, ó, espaçamento. Antes está zerado. Depois tem 10. O que significa então esse espaço aqui que a Ana Cláudia marcou? É esses 10 pontos que tem depois, né? Então, digamos que é um espaço de uma letra com tamanho 10, né? Espaçamento entre linhas. Nós não definimos lá que foi um e-mail aqui no botão? Olha ele aqui, ó. Vou dar um OK para vocês verem como é que funciona esse alinhamento especial aqui, ó. O que aconteceu com o meu parágrafo inteiro? Olha lá onde começou a escrever. Começou a escrever aqui, só a primeira linha, porque ele está utilizando o recuo especial, que é de primeira linha. Então, quando eu tenho que digitar um texto que tem que ter parágrafo, eu posso digitar o texto todo e depois definir o parágrafo, o tamanho que eu quero. E ele já faz automaticamente. Só selecionou, eu consigo alterar. No caso, eu vou manter... Eu posso ter, ao invés de primeira linha, um deslocamento, onde a primeira linha fica na margem e o restante não. Olha lá o que acontece. Esse é o invertido. A primeira linha fica na margem, o restante fica recuado, né? Nesse caso está recuado para dentro da margem, né? É um recuo positivo, está indo para dentro da margem. O que eu quero é alinhamento na margem. Eu não quero nenhum deslocamento. Então, vou deixar
Se eu quisesse colocar aqui, ó, vou colocar espaço antes. O que vai acontecer? Ele vai dar espaço maior antes do texto. Se eu selecionar, aqui vai ter um espaço, tá? Se eu colocar aqui, ó, que tá entre um texto e outro, vamos fazer. Vamos colocar aqui espaço. Olha lá, aumentou um pouquinho mais o espaço aqui, certo? Desse pro de baixo, vocês estão vendo que tem uma diferença de tamanho. Olha lá meu mouse. Uma diferencinha, tá vendo, ó? Pouquinho maior. Vou voltar, botão de voltar. Voltei tudo no padrão. Olha, Ana Cláudia, tem um erro aqui, ó. Estudaram, Ana Cláudia? Existe? Não. Olha só. Tá errado? Tá errado. Se eu clicar com o botão da direita, o dicionário vai me dar algumas sugestões, ó. Inclusive, escutaram, estudaram. Vamos lá estudar, certo? Escaneado. Ele não conhece. Mas existe, é uma palavra aportuguesada, então realmente não vai existir no dicionário. Mas não está errado, porque é uma palavra que foi introduzida na nossa língua, tá? Então, ela não existia e foi traduzida. Ela é scanner, né? É uma palavra em inglês. E escanear é um aportuguesamento dessa palavra, certo? Então, foi escaneado. Então, realmente, aí tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Assistividade, também ele não reconhece. Não tem problema, a palavra existe, tá tudo certinho. Continuando, ó, tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos lá no parágrafo, tá tudo de acordo com a lei. Olha como é que ficou meu documento nesse momento. Olhem que legal. Agora sim, tá bonito. Opa, mas na referência, Ana Cláudia, tem que mudar algumas coisas, porque tá errado, não tá de acordo com a configuração. Como é que eu faço para mudar essa configuração? Vamos lá. Aumentar o tamanho da minha folha para todo mundo enxergar o que nós estamos fazendo. Chegamos nas referências. Bom, a norma ABNT diz que o nome do autor deve ficar em negrito. Então, tirei, coloquei de novo. Sempre primeiro o sobrenome, tudo em maiúsculo, depois o restante do nome. Depois vem o nome do curso, tá tudo certinho aqui, ou o nome do livro, ou o nome da página, certo? O nome do documento que você está usando, né? Então, o autor, quando a gente vai fazer um projeto, qualquer coisa assim, nós precisamos buscar fontes seguras, porque nós não somos profissionais, né? Não somos doutores em alguma coisa, a gente não pode afirmar alguma coisa. Então, a gente tem que buscar base em alguém. No caso aqui, eu busquei esse Neto aí, né? São 2 netos, na verdade. Os 2 têm sobrenome Neto. E então eu uso primeiro o sobrenome, depois o nome. É o Antônio do Vale Guerreiro Neto e o José de Lima Castro Neto. O nome do artigo que eu pesquisei.
o ano em que ele foi escrito, onde ele está disponível, no caso, por ser um endereço eletrônico, está aqui. Quando foi o acesso, o último acesso que eu fiz, né? Sempre o mais recente, porque fica mais fácil de confirmar. Mas a fonte não é 12, nem 11 na cloud, é 10. Então vamos lá. 10. Tá aí. Tamanho 10. O mesmo vai acontecer para o parágrafo de baixo. Tem uma diquinha, gente, ó. Seleciono. Estão vendo aqui, ó, pincel de formatação? Olha a dica da professora. Clicou no pincel, segura, vem até aqui, segura o clicado e estico. O que ele vai pegar? Ele vai copiar a formatação. Mas só que olha lá, ele tirou o negrito, porque ele não consegue, porque é uma coisa individual. Só o neto, só esse pedacinho que é negrito, o restante não é. Então ele vai pela maioria, ele tira o negrito. Mas então é preferível fazer toda essa modificação da letra e depois eu vou negritando. Correto? O mesmo vou fazer para o outro, para as outras informações. Vamos treinar. Podemos fazer lá pelo pincel, como podemos vir aqui e ir mudando. Tamanho 10. Tamanho 10. Tamanho 10. Olha lá. O texto está ganhando forma. Tá ficando bonito, ó. Os professores amam. Quando vocês fizerem trabalhos, façam assim, os professores amam esse tipo de acabamento, tá? É bem legal a gente receber esse tipo de acabamento no texto, esse carinho, né? Outra coisa que a gente já aprendeu e que são coisas básicas que estão dentro da revisão que nós já trabalhamos é a formatação da margem, né? A margem do papel. Olha lá, eu vou lá no layout de página, menu layout de página aqui em cima, margens, e vou escolher margem personalizada. Por que personalizada? Porque eu tenho que seguir a norma, não tenho? Então eu vou de acordo com a norma, eu não vou usar os padrões. Por exemplo, superior 3 centímetros, a esquerda também é 3 centímetros, a inferior e a direita são 2 centímetros. 2 e 2. Eu posso selecionar como eu posso ir com a setinha aqui, ok? Posição do papel, eu quero ele de pé ou deitado. Paisagem, olha aqui como é que ficaria. Ou retrato. Retrato, imagina a foto 3x4. Paisagem é um quadro de um lugar bonito, que é sempre com a tela deitada, né? E aqui a tela na vertical, ok? Vou clicar aqui no ok, então, pronto. Está definido, configurado o meu documento. Vamos diminuir para ver como é que ficou? Olha que documento bonito, limpinho, organizado. É isso que os professores gostam de receber. E agora vocês sabem, vocês já aprenderam. Bom, por hoje nós vamos parar por essa revisão, revisando tudo isso.
Vou deixar alguma atividade lá na tarefa para que vocês reforcem esse conhecimento, certo? Se não tiver o Word, tem o Word 365 no e-mail institucional de vocês, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima aula.